Olá, mulheres, sejam bem-vindas. Em breve a gente vai iniciar nossa live. Oiê, só esperar agora a Dalita chegar. Kelly, já te adianto que não aparece, ó. Só me dá a opção de colocar esse fundo, mas não me dá a opção de acessar o fundo da Cideli. E aí eu vou botar um filtro meu, né? Opa, tem uns filtros aqui meio complexos. Aceitar a Dalita. A Kelly querendo me dar um tutorial agora que vai ser incrível, né, Kelly? Deixa eu pensar aqui. Fazendo que a Dalita não pode participar. Ué, estranho. Vamos lá. Como é que eu convido ela? Dalita. Foi. Gente, faz tanto tempo que eu não faço uma live. Ai, Dalita, agora deu certo. Agora deu certo. O desafio foi o fundo que eu não localizei. Sim, eu vi, tava ali com o fundo super verde. Eu não sei, ó. O fundo verde tá aqui. Porém, eu não sei como a Kelly consegue colocar esse fundo. Kelly, aí é com você num futuro breve, mas nós vamos aproveitar o tempo que a gente tem, né, Dalita? Porque chega de Isso. procrastinar por aqui e vamos seguir com o filtro que a gente tem aqui. Tem um filtro aqui que não dá também para deixar, senão vai ficar muito estranho. Dalita, então, Tem um... boa noite. Boa Kelly, eu vou seguir assim para nós aproveitar o tempo que a gente tem, né, Dalita? Eu acho que é o que mais importa é a gente aproveitar esse espaço. Temos bastante gente que entrou aqui. Eu pensei em colocar o meu Instagram junto pra gente trazer mais um público aqui pra acompanhar a gente. O que que tu acha, Dalita? É uma boa ideia pra gente? Eu acho que é Pronto. legal. Assim, a gente vai expandindo também, né, as redes, vai aproveitando aqui que você Excelente. também vai falar, vai contribuir para o seu público estar acessando, né? Boa, vou fazer esse movimento aqui então. Boa noite, Sara. Boa noite, Kelly. Chegando a mulherada, tá chegando o pessoal que a gente convidou para participar. Então, hoje a gente tem uma live especial, né, Dalita, para tratar de um tema que, quando você compartilhou comigo, eu achei incrível. Talvez é um dos temas que mais me instigou a querer falar aqui. Então, como eu falei para muitos, eu faz tempo que eu não faço live, mas com certeza falar desse tema me chamou muita atenção. Falar do quanto o inconsciente impacta, né, no nossos desenvolvimentos profissionais, nos nossos negócios. Mas antes de começar, eu queria muito, Dalita, que você se apresentasse, né, para quem está acompanhando a Claro. gente, contasse um pouquinho quem tu é e por que que você é uma autoridade para falar desse tema para a gente essa noite aqui. Bom, vamos lá, então. Sou Dalita Schmoller e hoje eu trabalho com autotransformação, ajudando as pessoas a acessarem a sua luz interna e dessa forma serem que elas nasceram para ser, né? Por que que eu posso falar sobre isso, né? Porque eu venho de uma jornada onde já fiz transição de carreira, eu sou formada em veterinária, eu estava fazendo um mestrado quando eu resolvi que não era aquilo, né, que eu queria fazer. Mas eu não conseguia largar, foi uma luta interna muito grande. Eu tive depressão, tive processos muito intensos, até eu conseguir sair daquele espaço, né? E com o tempo eu fui me trabalhando, fui buscando entender, querendo também ajudar outras pessoas, porque algo muito forte naquela época para mim era de eu não querer tomar remédios, Desculpa, né? eu Não tenho que que. as pessoas podem tomar, mas para mim não fazia sentido. Conseguindo, para mim não fazia sentido, né, tomar remédio. E aí nesse processo de autodescoberta, eu entendi que eu também poderia ajudar outras pessoas, né, contribuir com outras pessoas de tudo aquilo que eu tinha aprendido. Nisso, então, eu iniciei uma jornada interna, onde eu fui embora do país, fui descobrir quem que eu era, tirei um tempo sabático, depois voltei, comecei a fazer meus cursos lá fora, inclusive, minhas formações, e voltei para o Uhum. Brasil, onde eu entrei num grande fluxo de informações infinitas, gente, sem final de semana, acabou não dando certo ali, sem final de semana, sem tempo livre,
só focada realmente em aprender cada vez mais, e é um pouquinho do que eu vou passar aqui para vocês. Então, vai ser tanto da minha história particular, quanto da Perfeito. parte clínica. Eu vou apresentar aqui até um caso que eu atendi essa semana de uma empreendedora. Eu vou trazer para vocês algumas frases dela que acho que vai fazer bastante sentido. E também de todo o estudo, tanto de cursos como autodidata, né? Excelente, Dalita. Eu confesso que me sinto parte desse conteúdo que tu traz, porque um pouco que a gente trocou de experiência sobre esse teu trabalho e sobre a forma que você entrega essa informação, eu percebi o quanto isso impacta no meu comportamento e o quanto realmente o meu inconsciente dita, né, a regra do meu jogo, a forma que eu atuo hoje, a forma que eu venho atuando. E obviamente que a gente vai chegar no momento que, sim, Dalita, eu quero saber se é possível burlar. Isso vai acontecer. Mas vamos lá, Dalita, para a gente falar um pouquinho e um pouquinho do porquê que eu estou participando contigo da live, obviamente que o passo de eu trabalhar junto com empresários, com empresárias, né, tá acompanhando empreendedores, eu venho observando cada vez mais a importância que o comportamento deles dita em relação aos resultados, né? Seja o sucesso ou não dos seus negócios, o sucesso ou não profissional que eles tenham. E aí o que eu mais percebo, e claro que falando agora de mulheres, porque estamos aqui no núcleo da CDL Mulher, a gente observa, né, Dalita, e você refletiu comigo muito bem sobre isso. A gente observa algumas empresárias, algumas empreendedoras que têm um perfil mais expansivo, outras nem tanto, e o quanto isso influencia, por exemplo, né, no resultado delas. Então, eu começo te perguntando sobre essa questão da expansividade, né? Algumas mulheres têm esse perfil mais, que se expandem mais em relação às atuações delas, seja na linguagem verbal ou não, e outras nem tanto. Mas o quanto isso está influenciando, por exemplo, no resultado delas? Tem alguma relação? Sim, com certeza. E aqui tu me fez lembrar, né, de uma frase que acho que traz muito sobre o tema da live, né, que é do Jung. E ele traz que, enquanto nós não estivermos conscientes, o inconsciente vai ditar, né, as regras da nossa vida, vai nos conduzir, e nós vamos chamar isso de destino. Então, vem até a síndrome de Gabriela, né? De, eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim, e isso sempre acontece comigo, eu já sei que é assim, quando não precisa ser, né? E aí, a gente tem dessas mulheres, né, essa divergência de comportamento, que é algo, uma função, inclusive, biológica, né? Temos mulheres que são destras e que estão agindo, né, como destras. E quando eu falo, eu peço até para o pessoal de casa bater a palma aí e ver qual que é a mão que bate, qual que é a mão que vai por cima, e comentar aqui para a gente, né, dizer, eu sou destra, né, sou Boa. canhota, foi a direita, foi a esquerda. Porque é assim que a gente observa qual que é a lateralidade de vocês. Não é pela mão que escreve nem nada, é dessa forma, né? E Pela isso palma, quando você bate palma. é isso, Tá. com a No meu mão que caso, você bate. com a mão direita por cima. A tua No meu direita caso. também, eu também sou destra. Então, a mulher destra, né? Se a gente for pegar aqui numa visão biológica, essa mulher é aquela mulher que foi construída para o lar, né? Que ela foi ali colocada para cuidar do ninho, para cuidar dos filhos. É a mulher que vai gostar do rosa, do babadinho, né? Em que vai gostar de adereços, às vezes delicados, né? Que ela vai ser mais sedutora, mas também mais introspectiva, talvez meio esquiva, pode ter dificuldade em estar falando, né? Tá conseguindo se expressar, principalmente quando chega numa roda. Isso que eu, um exemplo muito bom para a empreendedora ver isso. Por exemplo, você chega num lugar, a destra às vezes ela não conhece ninguém. Ela vai ficar paradinha ali, esperando alguém ver que ela chegou, ou às vezes vai fazer um barulhinho para alguém olhar, para introduzir, conceder o espaço dela naquele lugar. Enquanto que a canhota é uma mulher que tem uma energia, né? Ela é regida por uma energia masculina. Então, é uma energia de mais conquista, de expansão, onde ela vai chegar e ela vai em busca desse lugar, ela vai conquistar esse lugar. E aí ela chega, oi, tudo bem? Eu sou a fulana. Só que aí tem alguém, né, que pode falar assim, mas eu sou destra e eu ajo assim, né? Osmond se Mesmas equilibram que se equilibram na na batida. batida, que ficam Talvez tem que assim, olhar nesse assim, que movimento nem assim. uma foto, né? Algo assim, onde você consegue ver, né? Eu brinco assim, vê que nem você estivesse num teatro, vê lá qual que bate. Tem gente que até deixa a mão, que nem aqui de cima, parada, né? E bate, tipo, assim. Então, tentando, né? É a mão que vai, a mão que bate. Sempre vai ter uma que vai dominar mais.
Tem gente que vai bater assim como pinguim, é porque tá pensando, né? Tentando lhe controlar pelo teste. Mas esse teste sempre vai dar certo quando tu vem, né, de um teatro. E aí, Certo. aqui voltando, né? Puxando aqui o zoom da meada novamente. Então, gente, tem algumas situações que pode ser tanto uma situação de estresse muito grande que a gente vive, quanto até mesmo o uso da pílula anticoncepcional, por exemplo, que podem, né, nos levar a entrar num PET hormonal. Né? O que é PET hormonal? A gente começar a agir com o outro hemisfério cerebral, né? Porque a destra, ela é regida, a mulher destra e o homem canhoto são regidos por essa energia feminina, né, cerebral. Enquanto que a A mulher mulher canhota, destra e o homem canhoto são regidos pela... energia feminina. Importante essa Hemisfério, né, informação. Legal. feminino. Enquanto que Legal. o homem destro e a mulher canhota são regidos por uma energia mais masculina. Daí a diferença, né, de comportamento. Então, se você, na tua infância, você cresceu, por exemplo, você é destra, mas que nem no meu caso, cresceu ouvindo. Que você tem que ser independente, você tem que ser independente, você tem que ser independente. Você pode entrar num PET hormonal devido tanto de falarem a conflitos que você viu ali do teu transgeracional, inclusive, e aí você assumir uma postura de canhota, né? Só que você está indo para longe da tua energia de base, né? Com a pílula, isso também acontece. Às vezes um conflito de território, né? Por exemplo, você levou um fora. E aí, de repente, você se torna ali super canhota, né? Então, vai tendo essas alterações de compensação, né? E a mulher canhota, que eu ainda não falei muito sobre as características dela, né? Ela é o oposto ali da dessa. Então, ela é uma mulher normalmente mais expansiva, que ela vai ter um olhar provocante, ela vai olhar... Normalmente, você vai pegar uma foto, gente, a canhota, ela vai estar super reta, assim. A destra já vai dar aquela viradinha de pescoço, assim, para tirar foto. Verdade. Faz sentido. Sorrisinho assim. Faz sentido. Eu Entende? E tento aí, essa... imaginar pessoas próximas a mim, né, que são, né, Aham. homens e mulheres que têm esse contexto do esquerdo e do direito, e a gente começa a observar que realmente tem sentido isso. É muito engraçado, assim, que tu começa a observar as pessoas, tipo, em vídeo, né, batendo palma, ou como elas estão se colocando, né, em fotos, as roupas que elas vestem, né? Porque a mulher canhota, ela tem uma tendência, por exemplo, a usar o cabelo curtinho, né? A querer usar calçado mais baixo, né? Mais, roupas mais retas, né? Uma postura mais masculinizada. E a mulher destra em pet também, entende? Também vai querer se vestir, né, dessa forma, né? E aí, Uhum. esse é um dos pontos, né? E a gente tem outro ponto que entra também, que é a questão de ordem de filho. Então, qual que é a tua ordem? Se você é a primeira filha, né? O primeiro filho, primeira filha, é uma energia masculina. O segundo filho é uma energia feminina. O terceiro pode ir tanto para masculina quanto para feminina. O quarto volta lá para o primeiro e aí vai repetindo a sequência. Então, uma destra que é primeira filha vai ficar meio equilibrado ali as energias. Ela vai estar usando as duas, pode ter momentos, né, de estar mais com uma postura mais masculina. Se for uma canhota, primeira filha, ela vai ser aquela mulher que ela dita as regras, eu tô sempre com a razão, super sincera, né, provocante, conquistadora, que eu vou, eu faço e acabou. Uhum, uhum, uhum. Tô me enxergando nos cenários assim. E Dalita, em relação a essa questão, bom, tu tá trazendo bastante comportamento, né, do que trata essa questão, né, e não tem como eu não pensar nessa questão do fato de, por exemplo, quando a gente entrou ali no início falando da expansividade dessas mulheres ou desses homens, né, o fato de serem mais expansivos. A gente exemplificou isso, né, na nossa conversa antes sobre a questão de quando a gente observa um homem e uma mulher bastante expansivos, e nós não somos, né? A gente olha com aquele contexto de, poxa, eu vejo aquela mulher, aquele homem bastante expansivo que chega e toma conta do lugar, mas eu não sou assim, ou eu gostaria de buscar isso. É possível burlar? É pensar que é possível eu Sim, não, se eu não ser assim, me tornar isso? com certeza, são todas habilidades que a gente pode estar desenvolvendo, né? E é até bom isso, porque
quando a gente está num PET hormonal, por exemplo, ou a gente está tentando forçar demais, nós nos distanciamos dessa nossa energia de base, que é onde nós nos sentimos confortáveis. E aí se torna muito pesado e vem até uma crise de identidade, né? Porque eu não sei quem eu sou, eu me cobro, eu me culpo, né? Que nem a mulher dessa, como ela gosta mais do ninho, para ela pode ser mais difícil depois que tem filho, querer continuar trabalhando, né? A não sei que tem ali a necessidade. Ela gostaria de ter um macho, né? Alguém que ficasse ali protegendo, né, provendo o lar para que ela pudesse cuidar, por exemplo, dessa cria, né? Enquanto que a mulher canhota, às vezes ela vai, nossa, eu terminei agora, acabei de parir, já quero voltar a trabalhar. E aí ela se sente culpada, nossa, porque eu devia estar aqui cuidando. Ela vai estar mais preocupada, por exemplo, com a educação, né, do filho. Não tanto ali querendo ir para lá. E aí a gente vê que essa destra, ela vai ter mais tendências a se sentir insegura, menos confiança, né, do que a canhota. E como trabalhar isso? Gente, na natureza, né, nós temos momentos em que nós vamos estar destra e momentos canhotos, né? Tem momentos que você pode inverter isso rapidinho. Por exemplo, eu ainda não tenho filhos, né? Tenho só minha cachorrinha. E tu, eu sei, né, que tem uma filha. Então, se alguém chegar, você é destra, se alguém chegar e falar algo da tua filha, tu na hora tu vai virar uma leoa canhota. Porque tu vai querer defender tua filha, entende? Automático. Pá, não, aqui não. E no nosso dia a dia, nós podemos trazer isso também, né? Eu posso estar me colocando aqui, não, no meu trabalho, eu tenho que agir com uma energia mais canhota. O meu automático, quando eu chego, por exemplo, em uma reunião, eu chego e eu dou uma travada. E aí eu trago para a consciência, né, que não tem perigo nenhum ali, porque é o cérebro reptiliano que está ativado, me trazendo que tem um perigo de sobrevivência, que não poderia estar agindo daquela forma. Então eu trago, não, tá tudo certo, aqui não tem perigo nenhum. E aí eu posso chegar e me posicionar, né, como sendo, oi, tudo bem? Me colocar nessa energia da canhota, né? Eu ativo ela em mim para fazer, né, o que eu preciso fazer. Existe, Perfeito. né, principalmente ali a canhota, que às vezes foi meio castrada, né, e tá ali muito embaixo, ou dessa, né, tem muitos problemas de insegurança, não conseguem falar, tem essas dificuldades. Se a gente trabalha em processos onde a gente consegue chegar nos programantes, né, que são os eventos que geraram esse conflito em que ela está vivendo ainda, por mais que ela nem lembre, que pode ser algo lá gestacional, como não ter sido uma filha bem-vinda. Isso pode ter sido um conflito para ela lá atrás. E que ela traz aqui. Então, quando a gente volta lá para o útero, a gente faz um processo, libera a carga emocional relacionada lá atrás, e ela compreende a partir de um nível de consciência de alma, ela vê que está tudo bem e que ela pode agir de uma maneira diferente. Certo, certo. Tu trouxe ali, Dalita, e muito bem colocada essa questão que vem lá né, do momento que a gente ainda está sendo gerada, né, do processo de gestação da nossa mãe, ou até mesmo eu que sou mãe, né, do processo de gestação de um filho. Mas o que é bacana tu trazer, e aí eu começo a refletir nesses contextos, principalmente quando tu fala dessa questão do canhoto e do destro, e esses comportamentos, o quanto isso vem influenciando mesmo no dia a dia hoje, né, da nossa rotina profissional. E aí eu coloco a pensar assim, por exemplo, o quanto hoje nós, empreendedoras ou empreendedores, né, empresários, nos enxergamos, né, protagonistas de gerar negócios, de fazer negócios, mas especialmente quando eu acompanho, e aí eu quero usar esse exemplo para tu poder trazer um pouco mais de clareza sobre essa importância do comportamento e o quanto o inconsciente influencia, sobre o aspecto de, por exemplo, por vezes eu atendo médicos, advogados, arquitetos, que nesse primeiro momento eles não se enxergam como vendedores, ou seja, não enxergam-se no primeiro momento com alguém que faz negócios. E aqui, tanto homens quanto mulheres. Mas o ponto é, o quanto hoje eles não se enxergarem assim, teria alguma influência sobre o inconsciente deles, né? O passo que o que faz eu não me enxergar como, por exemplo, um vendedor ou alguém que faz negócios, quando efetivamente, apesar de a profissão não estar, né, diretamente ligada. Lembrando, toda profissão vem de algo, né? Vem de um serviço, vem de uma ideia, vem de uma solução. Como Sim. seria, Dalita, Então, pensando nisso? aqui a gente pode trazer, né, alguns pontos. Por exemplo, qual que é a nossa visão de vendedor, quando a gente fala vendedor? Às vezes as pessoas têm um bloqueio já com a palavra que é do inconsciente coletivo, então, no caso, já o vendedor é chato, eu não quero ser chato, então eu não vou ser vendedor.
Então, é de mudar isso, né? Essa crença, que é uma crença limitante, se trabalhar de que, não, o vendedor não é chato. Às vezes você entra numa loja que você não queria nem comprar nada, mas a vendedora é tão legal que tu vai conversando com ela e tu sai com um monte de coisa, né? Então, e ela não te empurrou. Ela conseguiu ali te inspirar, né? Ela te envolveu de uma maneira a te levar a comprar. Ela soluciona o seu Aqui, problema, né? Que é o papel de um vendedor. e aqui tem outro ponto, né? Um outro de inconsciente coletivo, que é a questão de profissões de curadores, né? Que nem no caso de médicos, terapeutas, de às vezes, tenho que doar, né? Não consigo vender porque as pessoas esperam que seja uma doação, né? Eu vejo isso muito, né, no mundo terapêutico, assim, eu mesma já tive. E aí fala assim, mas é um dom, como que tu vai vender? Tá, mas o cantor, ele não vende o ingresso dele? O pintor não vende a tela dele? Não é bom quando alguém faz algo que tem o dom, que gosta, né, de estar fazendo? Ou você espera que, eu tenho que fazer algo que eu não gosto, que aí não é meu dom para que eu possa vender, né? Não é. Aí tu toca num ponto muito importante, né, Dalita? A questão também, quando tu traz o tema, o termo ali, crença e o que limita nós, né? O que nos limita a acreditar que, por exemplo, a nossa profissão tem que ser chata, tem que ser ruim para a gente ganhar dinheiro. Ou tem que ser, né, uma profissão extremamente desgastante para que a gente tenha frutos disso. É um ponto relevante, porque como tu exemplificou, quer dizer então que o cantor não deveria cobrar porque ele gosta muito, é o dom dele, e aí então ele não tem que monetizar isso, ou isso não vai se tornar um negócio dele. Né? E é muito, muito claro. Eu gostei que a Marja está aqui com a gente e ela colocou sobre, eu falei, a vida toda que não nasci para vender. E hoje eu vendo. Talvez é a questão da crença, né, Marja, que leva a nos pensar que, poxa, eu não quero ser um vendedor. Porque eu acredito que um vendedor não é uma pessoa confiável, não é uma pessoa legal, não é uma pessoa que, né, que vai trazer resultado. E pelo contrário, qualquer profissão hoje vende algo, né? Então, Exato. é bem Aqui, importante. Fabrício, trazendo só daí um outro ponto, né, voltado aqui para a questão de venda, que aí é do nosso inconsciente familiar, né, que a gente tem as profissões de reparação, que nós chamamos, que é quando você vai para uma profissão a serviço do clã, como era com a minha primeira profissão, né, de veterinário, onde eu estava ali a serviço do meu clã, né? Esse é um caso assim bem. Tem muitos professores meus que até pedem às vezes para usar de exemplo, né? Eu também uso muito de exemplo com os meus clientes e alunos, porque é muito nítido. Eu nunca gostei de carne de porco e de repente eu vou trabalhar com nutrição de suínos e qualidade de carne, fazendo, né, especialização, eu fazia mestrado, né? E aquilo era muito penoso, eu não gostava daquilo, eu queria sair e eu não conseguia. E aí vem na minha história familiar de que a minha bisavó, ela achou que era ração, mas era veneno, e ela deu para a criação e matou todos os porcos. Então a minha família, né, teve ali uma falência, né? Meu avô materno teve uma falência em decorrência disso. E eu, 3 gerações depois, venho como uma boa neta que eu vou reparar fazendo uma ração de qualidade, né? E aí, quando a gente está, nem sempre vai ser algo, né, tão visível quanto aqui esse meu, às vezes são, né, pessoas que estão em linhagens mais para trás, né, gerações mais antigas, mas quando você está numa profissão de reparação, você pode muitas vezes ter dificuldade para ganhar dinheiro, você pode ter muita dificuldade em cobrar, por quê? Porque eu estou aqui a serviço do meu clã. Então, não é justo, porque cada pessoa que vem até mim adquirir o meu produto ou serviço, eu vejo como alguém ali do meu clã que está vindo. Eu estou reparando algo para minha família e aí eu não posso cobrar. Então, eu preciso passar por uma ressignificação, né? Às vezes a pessoa pode até entrar numa transição de carreira e ver ali, não, não é isso, ou ressignificar. Eu passei isso como terapeuta, há 2 anos atrás. Eu estava fazendo isso, chama, né, psicossomática transgeracional, e eu tinha começado a atender muitos casais, de terapia de casal, e não foi algo que eu fui buscar, começaram a vir. E aí eu estava atendendo, só que aquilo era pesado para mim. E eu tinha dificuldade em cobrar, eu acabava passando muito mais do meu tempo de consulta com aqueles casais, e eu ficava incomodada. E aí, um dia caiu a ficha, né? Eu estava na aula assim, e me caiu a ficha, caramba, eu estou aqui tentando instalar a comunicação que seria, né, para os meus pais. Eu estou aqui trazendo a comunicação dos meus pais. E aí a gente puxa mais uma linha do nosso inconsciente, que a gente tem um negócio chamado grade de lealdade familiar, onde os nossos signos e as nossas ordens de nascimento se misturam, né?
E a minha ordem lá de nascimento, na minha grade de lealdade familiar, com base na minha concepção, então, voltando lá 9 meses de quando eu nasci, cai em Gêmeos, que é o signo da comunicação. E aí eu estava fazendo o quê? Trabalhando como terapeuta de casais. E na minha missão de concepção, eu tinha vindo para trazer comunicação para o casal. Então, percebe que aí, com certeza, eu não ia conseguir evoluir, ia ser muito pesado para mim, porque eu estava reparando. Total, total, total. Tu começa a compartilhar isso e para mim faz muito, assim, ó, faz muito sentido ao refletir nesse comportamento sobre quando a gente olha, né, toda a nossa trajetória profissional ou pessoal e o quanto ela impacta e olhando realmente, né, os nossos pais, e aí quando tu fala ali sobre essa questão de olhar para os pais e ter essa questão de conexão até para tomada de decisão. E, Dalita, eu fico refletindo aqui o quanto hoje, no teu trabalho, você vem contribuindo para esse desenvolvimento. Porque talvez o meu grande desafio quando eu estou falando com empresárias é proporcionar para elas um olhar de geração de negócios. E aí, talvez eu vou falar porque talvez eu esteja errada, mas eu gostaria de ouvir de você isso, porque por vezes eu fico incomodada quando eu vejo uma mulher que não se posiciona para fazer negócios, que não se coloca a fazer isso. Mas particularmente eu, Fabrícia, não sou a primeira empresária que faço esse movimento, que vou, por exemplo, me colocar à frente para vender o meu negócio. Porque eu entendo que o vender, ele ultrapassa essa estratégia de só expor um produto, e sim entender o problema, né, dos meus clientes ou dos empresários para tomar uma decisão de oferecer algum auxílio, que não por vezes é o meu trabalho, mas é um auxílio que vai resolver o problema dele. Então, o meu ponto é, o quanto hoje para nós empresárias é tão desafiador desbloquear essa crença sobre negócios e vendas, esse nosso posicionamento e o quanto esse inconsciente interfere para nós, tanto no contexto da ancestralidade, quanto nesse contexto que tu fala do masculino e feminino e dos polos, né? Eu vou chamar de polos, me corrija, mas a questão do lado direito e esquerdo, o quanto isso você percebe que impacta e de que forma você enxerga a maneira de a gente burlar isso, ou seja, de a gente superar isso. Como mulher empresária, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Aqui, vou iniciar, né, novamente pela lateralidade, que é algo que acho que bastante gente aqui vai se identificar. Porque a Destra, por exemplo, ela tem muita facilidade em vender o produto da amiga. Ela chega, ela tem indicação de tudo. Nossa, porque fulano, olha, faz isso, que faz aquilo, que é muito bom, que eu gosto muito de tal coisa, porque tu tem que ir lá, porque eu conheci fulano que, nossa, é excelente. Mas quando é para vender o produto dela, às vezes ela se trava. Nossa, quem sou eu, né, para estar vendendo aqui o meu produto? Eu falo bem do produto de todo mundo, mas quando chega no meu, para vender meu peixe, eu travo, eu me retraio, né? Tenho dificuldade ali, meu, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, é uma habilidade que tem que buscar, às vezes, né, fazendo cursos, buscando, né, terapias, de modo que você consiga desenvolver mais autoconfiança, que você consiga ver onde estão esses bloqueios, né? A gente tem em que as mulheres, elas eram muitas vezes submissas, né? A maior parte das nossas ancestrais, né, foram muito submissas, então elas não podiam nem falar, às vezes, né, gente? Se a gente for pegar, e não é muito longe, a mulher não tinha nem direito à fala, né? E aí, como que eu vou usar agora, né? Ir ali na frente e ter, às vezes, ter um negócio que seja até maior do que o do meu marido, né? Ou do que as outras mulheres da minha família, né? Eu tive uma cliente, né? Que a gente viu que na família dela, as mulheres que eram bem-sucedidas, no caso, era uma tia, era solteira. E todas as outras mulheres que eram casadas, nenhuma tinham negócios de sucesso. Ou eram donas de casa, ou trabalhavam pro marido, ou então ficavam ali sendo professora, concursada, algo assim. Elas nunca conseguiam, né, se destacar profissionalmente. Então, ali trazia que ou você poderia ter um casamento, ou você poderia ter um amor. Nunca as duas coisas, né? E isso estava no inconsciente, né, coletivo. Porque se a gente olhar aqui, quantas mulheres, né, nossas mães e avós, não se separavam por causa dos filhos? Porque não iam dar conta de cuidar dos filhos. E aí vem o quê? Se eu tiver sucesso e tiver um problema no meu casamento, eu posso me separar. Se eu me separar, eu vou ser julgada, meus filhos
Às vezes, não vão ter pai, então eu me saboto, que aí eu me coloco numa posição de ter que aguentar, de não ter sucesso. Entende? São linhas assim que a gente vai descobrindo, né? Quando a gente está fazendo terapia, a gente descobre assim, caramba, realmente é dessa forma que eu pensava. Ou eu quero ser cuidada e eu associo cuidado com dinheiro, de receber dinheiro do meu marido ou receber dinheiro dos meus pais. E aí eu nunca consigo ter a minha independência financeira porque a minha impressão de receber amor é quando eles pagam as minhas contas, pagam as coisas para mim. Olha, excelente, excelente, excelente. Nossa, e traz para mim boas reflexões. E eu consigo observar, inclusive, na fala de alguns profissionais que a gente tem próximos, esse desafio de até para olhar sobre bem esse sentimento. Poxa, se você está solteira, a tua chance de ser sucedida é maior, como se estar casado não fosse um sinônimo de sucesso, né? Eu acredito que os dois lados, é tanto a crença de achar que só vai ser bem sucedido nesse contexto, ou achar que nunca vai ser bem sucedido profissionalmente por estar envolvido num relacionamento. É muito bacana falar sobre esse processo, e eu tô aqui olhando a pauta até para poder falar de tudo que a gente Sim, compartilhou, né, Danita? é, é. Porque tem alguns comportamentos, e aí eu gosto muito de falar isso, e sempre que estou próximo, né, de empresários, de empresárias, eu falo isso, o quanto eu admiro alguns comportamentos masculinos na questão da geração de negócios, na questão de desenvolvimento de negócios. E eu queria muito ouvir esse cenário, se a questão do gênero, se a questão de ser homem e mulher, né, quais as vantagens competitivas, se é que tem, em relação a isso, quando a gente está determinando um comportamento bem sucedido. Teria, Dalita, alguma coisa nesse sentido? Tô fugindo até da pauta, confesso. Não, não tem problema. Então, nem aqui, talvez, se for, né, uma pessoa regida ali pela energia masculina, né? Então, novamente, homem destro ou mulher canhota, eles vão estar, né, tendo uma facilidade nessa de conquistar, de expansão. Só que a mulher destra, né, e o homem canhoto, eles podem utilizar outras bases, né? Eles conseguem sobrepor e eles podem ativar esse patch hormonal nos momentos necessários. Tudo através dessa consciência, né? Quanto mais consciente eu me torno e eu vejo, não, eu posso ser assim, né? Eu posso agir assim, por mais que eu tenha uma energia mais retraída e que eu goste de ir para minha casa no final do dia, tá tudo bem em eu trabalhar fora e eu conseguir me colocar como uma vendedora. Só que isso é um trabalho muito de reprogramação alimentar, às vezes que você passa, né? De olhar qual que é realmente a crença limitante que está por trás, de conseguir buscar nesse histórico, né, familiar, onde as mulheres da minha família se limitaram, né? Quais são os perigos que existiam ali que estão me travando. Porque às vezes a gente pode ter, por exemplo, alguém que um homem, ele morreu no trabalho. E ele, sei lá, Uhum. ele era um viajante. E aí essa mulher, hoje aqui, uma nucleada, ela vem e ela recebe uma proposta incrível para ela fazer uma viagem. E ela ir para alguma outra cidade, dar uma palestra, algum curso, etc., numa empresa que vai, nossa, deslanchar a carreira dela. Só que aquilo começa a bater um pânico, uma cidade muito maior do que seria, porque ela se garante fazendo o trabalho dela. Porque começa a ativar nela essas memórias, né, desse pré-programa de sobrevivência, de que alguma coisa pode dar errado, entende? E aí ela pode começar, inclusive, a sabotar. Nossa, comprei a passagem do avião no dia errado. Nossa, quebrei meu pé. Nossa, fiquei doente. Tudo para tentar Uhum. burlar essa ida, né? Uhum. E aqui, voltando Uhum. então para a tua questão, que acabei divagando um pouco, de essas diferenças, né, competitivas entre homens e mulheres, na minha visão, Uhum. é toda uma questão de desenvolver habilidades. Todos nós, né, temos a capacidade de nos tornarmos melhores. Estamos aqui em aperfeiçoamento. Então, é ter principalmente um mindset de crescimento e não um mindset fixo, onde eu olho e falo assim, eu sou assim, nossa, algo deu errado, nossa, eu não sirvo para vender, nossa, eu não sirvo para liderar. Não, se eu tive um problema aqui de conseguir delegar, que às vezes uma mulher destra pode ter mais dificuldade em dar uma ordem, né? Então, Perfeito. ok, como que eu posso aprimorar essa habilidade em mim? E eu posso me tornar uma excelente líder, porque eu vou conseguir chegar lá
para essas pessoas e eu vou conseguir dar, às vezes, um aconchego. Eu dou a ordem, né? Sou aquela mãe disciplinada. Eu dou a ordem, mas eu também vejo melhor o que eles estão precisando, porque eu estou atenta aos detalhes. E aí posso me sobressair, inclusive, do que um líder homem. Muito legal, muito legal. Isso para mim é bem importante a gente compartilhar, porque na nosso briefing, para validar o que seria importante trazer para o público, me chamou muito a atenção esse contexto. Era uma pergunta que eu tinha em relação, então que bom que tu também tem esse mesmo compartilhar, porque eu também compartilho desse mesmo cenário de quando eu escuto alguém me dizer assim, nossa, Fabrícia, você faz isso, nossa, caramba, como que tu faz isso? Nossa, caramba, você fez isso. E por vezes eu me coloco a pensar assim, poxa, realmente eu nunca parei para pensar que eu faço isso, porque talvez eu nunca me bloqueei para determinadas questões. E aí, falando de ancestralidade, me colocou a pensar, né, no meu comportamento quando eu olho para minha mãe, olho para minha avó, né, para minhas avós em especial, porque eu tenho um discurso pronto ao pensar que eu acredito que nós já nascemos, né, com muitos aprendizados das nossas Sim, mães, a né? gente tem as memórias. Os 9 meses que a gente está ali na barriguinha da mãe também é para captar essas memórias, pessoal. A gente vem no nosso DNA, né, com esses pré-programas que visam a nossa sobrevivência, porque senão a gente não conseguia sobreviver. Então, cada geração que passa vai implementando novas memórias para que a gente possa sobreviver cada vez melhor. Perfeito. E aí, olhando isso, que eu começo, quando alguém me diz, nossa, mas você faz isso, nossa, você fez aquilo, eu começo a olhar para trás e, poxa, mas para mim é tão natural eu fazer isso, né? Então, é tão natural superar essa barreira, porque eu não consigo olhar esse bloqueio. Mas fato é, por que eu entrei nesse assunto? Porque eu percebo que por muito tempo eu venho acompanhando empresários e empresárias que se sabotam quando estão próximos de serem bem-sucedidos, né, Dalita? Uhum. Quando chega naquele processo, por exemplo, tenho uma ideia, criei uma ideia, tenho uma ideia de negócio, e ao passo que quando eu estou, né, nesse desenvolvimento, né, dele, ou, né, no momento de comunicar, de expandir ele, né, de expor, eu acabo criando situações, como tu falou, o voo, se eu tenho que viajar, eu errei a Uhum. data, se eu tiver que desenvolver. E assim, a gente percebe muita gente chegando próximo de dar o passo para crescer, para desenvolver, para colocar no mercado uma solução, uma ideia, e acaba não conseguindo, acaba se sabotando. E aí eu queria ouvir de você em relação a isso, quanto esse inconsciente influencia, né, nesse processo. Sim, ótimo. Então, aqui vale a gente olhar qual que é o nosso primeiro projeto, né? Porque a nossa primeira impressão, a primeira vez que a gente vive algo, o nosso cérebro ele grava todos os detalhes. E aí ele vai normalmente replicar isso. Ó, isso aqui deu certo, então eu vou estar replicando depois, né? Ele aprendeu a dirigir, você não fica depois mais pensando como é que faz, já entra no automático, né? E aí o Uhum, nosso uhum. primeiro projeto que foi manifestado somos nós, né? E essa manifestação ocorreu no nosso parto. Então, ali, esse desenvolvimento do projeto se compara a como foi a nossa gestação. Então, se a nossa Uhum. gestação ela foi vista, né, com bons olhos, se a gente viveu coisas boas, se a gente foi acolhido, isso vai ter um impacto ali no nosso projeto, a gente está confiante de que vai dar certo. Se aquilo existia uma dúvida de será que eu vou dar conta de mais uma criança ou de ter dessa criança? Será que eu vou ser amado quando eu sair do lado de fora? Ai, acho que não estão muito me querendo ali do lado de fora, então fico meio com receio. Nossa, será que as pessoas vão gostar do meu projeto? Será que as pessoas vão comprar a minha ideia? Sabe? A relação Uhum. das dores que esse feto passou lá dentro da barriga da mãe. Então, ele traz isso já para fora também. Então, e aí entra também a questão de que a gente fala, né, para um projeto dar dinheiro, a gente fala de dinheiro líquido, né? E aí a gente tem que nossa primeira casa é a barriguinha da mamãe, que é um meio líquido. Se esse líquido foi muito turbulento, às vezes eu posso ter dificuldade no meu meio líquido depois, né, também, que é o meu dinheiro líquido. E aí, quando a gente pega lá para o nascimento, que é o nascimento desse projeto, né? Então, eu gesto o meu projeto, depois eu vou parir. A gente olha várias variações ali de acordo. Claro, tem compensações, tem pessoas que são exceções, que viveram de uma forma diferente, né? Mas aqui eu vou trazer uma opinião geral, né? E aí, normalmente, eu vou analisar cada caso, né? A pessoa me traz a história, a gente vai conversando com o que ela está falando e eu vou estar analisando. E aqui eu até vou usar, então, o caso aqui de uma cliente que me procurou essa semana, é uma empreendedora e quando o projeto está para dar certo, tem alguma coisa externa que trava.
Essa que é a realidade dela. Acaba E travando. É o ela, que a gente escuta e mesmo. ela vai E é me verdade. procurar porque alguma coisa de fora trava. E ela falando, porque tudo é muito difícil, eu acho que eu tô no lugar errado. E enquanto eu não tiver segurança, eu não posso sair. Tudo isso Hum. daqui me leva direto para uma criança que está prestes a nascer. O que que trava? Às vezes uma mãe que está com medo, a criança está ali para nascer e a mãe está com medo que não quer que seja um parto normal, ela quer fazer uma cesárea ou não chegou o médico ainda. E aí ela fica segurando, tentando segurar, às vezes até fecha as pernas, a criança está ali na cara do gol e ela quer segurar. E aí eu sou barrado. Então, esse parto estagnado, que a gente chama, a pessoa se sente barrada, eu fico impedida de sair. Porque quando eu atravesso o canal do parto, para a criança é a primeira vitória dela. Eu me joguei, eu não Uhum. sabia onde ia dar, estava com dor, eu não sabia como ia ser, eu não sabia se tinha saída, eu fui e eu venci. Então, quando eu sou impedido de ter, né, essa vitória, eu estava assim, nossa, será que eu vou dar conta? No caso dessa cliente, a mãe tinha medo e quis fazer uma cesariana por medo, não tinha nada ali de indicação da cesariana, era porque ela estava Certo. com medo. E aí ela entende o quê? Eu fui impedida de conseguir sair. E aí aqui, eu não posso sair enquanto não tiver segurança, porque a mãe não, ela só vai sair se for cesariana, porque eu preciso de segurança. Aí o que que vem? Eu preciso sempre de ajuda para concluir os meus projetos. Eu não vou conseguir sozinha, eu preciso que alguém venha me salvar. Eu fiz tudo aqui, nossa, mas acho que sozinha não vai dar, vou precisar de alguém. Parto por indução. Uhum. Eu preciso ser induzido por alguém. Que alguém chegue aqui e me empurre na cara do gol. Porque eu até vou, mas quando chego ali, será? Preciso que alguém me empurre, né? E aí a Alguém cesariana. auxilia na tomada de decisão. E entra bem nesse linear também, porque existem dois pontos, né, Thalita? Primeiro, os profissionais, empresários, empresárias que têm o desafio de têm boas ideias, né, criam ótimas soluções para o mercado, mas não atingem o resultado porque não lançam, né, porque não colocam, né, em prática a acontecer. E ao passo que você trouxe agora, que eu queria até trazer essa reflexão para tu nos compartilhar. A questão dessas pessoas muito indecisas, né? Pelo que tu já me Uhum. argumentou ali, né? Compartilhando, né? Quantas pessoas precisam realmente de empurrão para tomar decisão? Eu vejo no meu trabalho como consultora que muitas vezes eu sou contratada justamente para ajudar a tomar uma decisão, porque a decisão ele já sabe como resolver. Ele só está esperando que alguém diga para ele tome a decisão, faça Aprovação, né? acontecer. Exatamente, exatamente. Eu costumo falar que as respostas nós já temos, né? Faltam as perguntas certas, né? E aqui sobre decidir, né? Sobre escolhas, gente. Quando a pessoa é muito indecisa, ela não consegue se posicionar, ela tem um conflito na suprarrenal dela. E quando que pode ter Uhum. sido, né, instalado esse conflito? Na concepção de será que eu fui uma gravidez planejada, desejada ou não? Então, lá de trás já vem isso. Nossa, será que eu vim na hora certa? Será que eu vim na hora errada? Será que era para eu vir? Será que não era? No parto, de eu escolhi a hora de eu vir ou escolheram por mim? Eu escolhi, daí me barraram? Eu escolhi a forma ou me barraram? Isso tudo vai impactar também. Lá na infância, às vezes, se essa criança se perdeu em algum momento, ela foi esquecida na escola e ela se sentiu perdida, isso também pode estar afetando essa pessoa na questão de decisão. Olha, são pontos que contribuem e a gente começa a refletir. Obviamente, eu estou refletindo aqui pensando, né, o que pode ter. Eu vejo assim um cenário muito legal sobre esse aspecto de, principalmente em relação a esse posicionamento. E como tu trouxe para mim, Dalita, né, nas nossas conversas dentro do núcleo, o quanto a gente realmente precisa refletir que o nosso inconsciente ele dita muito a regra do nosso jogo e o quanto quando você contribui fazendo a gente olhar para trás e identificar que pontos estão interferindo ainda e de forma consciente mudar, né? E ter atitudes de mudança, né? Para o resultado acontecer, buscando tanto auxílio, né? Terapêutico, né? Uhum. Como no seu caso, que contribui para o mercado em relação a isso e principalmente os empresários, empresárias que se olhem com o cenário e dizem, poxa, tô dando tanto na trave, tô chegando na hora do vamos ver, eu não tô conseguindo, né, prosperar, não tô conseguindo desenvolver. Será que realmente não tá faltando algo? Poxa, eu tenho boas ideias, tenho, né,
tenho perspectiva de mercado, mas acaba não acontecendo. Então, é muito bacana isso. Eu vou dizer para vocês que é incrível falar, mas assim, já faltam 10 minutos para nós acabarmos a live, né? O tempo passa voando, né, Dalita? E é importante a gente falar o motivo de a gente estar aqui também, né, Dalita? Porque a gente só está aqui nessa live, nesse Instagram, porque a gente está, né, juntas dentro de um projeto que é, né, no associativismo, dentro do núcleo da CDL. Então, vale a pena, mulheres, compartilhar para vocês que estão aqui participando pela primeira vez, né, no Instagram da CDL Mulher. Dizer para vocês que nós pertencemos ao núcleo, né, da Lita CDL Mulher de Florianópolis, e com muita satisfação a gente deixa o convite para vocês conhecerem, né? Sigam a nossa página, entrem em contato conosco, né, no direct do Instagram para saber um pouquinho mais do núcleo, saber um pouquinho mais do que é um núcleo dentro de uma associação, né, empresarial, no caso da CDL, e será uma satisfação poder eu mostrar para vocês o quanto a gente desenvolve atividades que, além das lives, são ações para a gente promover os nossos negócios, fortalecer a nossa gestão, melhorar o nosso formato de atuação como empreendedoras e empresárias. Então, esse é o caminho. Eu vou finalizar já agradecendo, Dalita, imensamente o convite e a iniciativa para a gente fazer essa live. Como eu te disse, fazia muito tempo que eu não fazia, então eu estava até aqui um pouco perdida para poder fazer bem feito. Agradecer todo o teu, né, tua entrega, né, sem medo de entregar a solução para a gente e colocar a gente para refletir os pontos. E aí eu deixo aberto espaço para tu contar um pouquinho aí em relação ao teu trabalho, né, aos teus canais de contatos, para todo mundo poder te encontrar e poder, talvez aí nesse momento, fazer a diferença e tornar o teu inconsciente de forma consciente algo que traga resultado para os seus negócios. Então, compartilha aí. Obrigada, Fabrícia. Então, eu peço aqui para o pessoal me seguir no Insta, né? Aqui sou o ponto da Lita. Ali você vai conseguir entrar em contato comigo através do WhatsApp também, né? De outras redes, por direct, a gente pode conversar, pode ver meus conteúdos também, as outras lives que eu sempre estou fazendo, porque aqui foi só uma partezinha, né, pequenininha, muito, muito, muito pequenininha, de tudo que está por trás desse inconsciente, entender que a gente não está mais aqui para ficar sofrendo, né? O sofrimento é uma escolha. Eu posso ir buscar ajuda para evoluir, para ter prosperidade, é um direito teu ser próspero, é um direito teu se realizar no teu profissional, se realizar no teu pessoal. Não tem que escolher entre um ou outro, né? Você pode ter tudo. E até foi bacana tu trazer essa questão do pertencimento, porque é algo muito forte, né? Às vezes, para pertencer à minha família, eu me condeno ao fracasso, como eles tiveram, né, também. E é quando a gente vai para um grupo onde as pessoas estão em busca desse sucesso, estão em busca de expansão, onde eu tenho um exemplo de pessoas que conseguiram sair, fazer diferente, eu vejo que eu posso continuar pertencendo lá à minha família, mas eu posso pertencer também a esse grupo que me traz esse sucesso. E isso é muito importante, porque aí eu sinto que eu não estou sozinha, né? E eu me fortaleço para fazer a diferença. Então, pessoal, não se deixem ficar limitados. Tem algo te travando, tá com a cara na parede, começou a se questionar, nossa, por que para mim é assim, para fulano é melhor? Busque ajuda. Tem muita coisa aí no teu inconsciente que pode ser destravada e que pode, às vezes, numa consulta, mudar toda a tua visão de vida, né? Melhorar toda a tua vida. Não só no teu trabalho, mas eu digo no âmbito geral, né? É isso mesmo, Dalita. Mais uma vez, quero agradecer todo mundo que acompanha a gente. A gente chegou aí a ter 20 pessoas participando. Eu falo que é um excelente número, Dalita, porque a gente sabe que hoje o quanto é desafiador fazer lives, né, dentro da rede e termos aí mulheres e tivemos homens também entrando e compartilhando, interagindo. Então, todos em especial aqui, a gente quer agradecer. A gente viu aqui pela listagem que tem algumas coordenadoras do núcleo também. Então, já agradecer também as coordenadoras, agradecer a Kelly, que é a coordenadora de marketing, que por conta dela, né, Dalita, a gente conseguiu organizar, compartilhar e fazer esse movimento acontecer. De transmitir tudo isso, porque aquela história, né? Conhecimento retido não serve para nada. A gente tem que estar aqui sempre disposto a levar mais informações para as pessoas, né? Foto oficial, faz aí, Kelly. Capricha aí numa foto pra gente, a nossa coordenadora. Pra fazer pose? Vou fazer pose, então. Vamos lá, Dalita. Fez, Kelly? Já deu. Show de bola.
Gente, Dalita, então acho que a live vai ficar obrigada. salva, vai conseguir salvar, para quem Vai, chegou né, depois, quiser vai. acompanhar ali, fica à vontade. Qualquer dúvida que tiverem, podem comentar tanto na live quanto me mandar em direct, terei o maior prazer em estar respondendo vocês. Exatamente. Então, segue a Dalita, segue o Núcleo CDL Mulher. Ano que vem a gente volta com mais ações aí e com certeza trazendo mais boas informações, mulheres que trazem conteúdo também. Então, em breve retornaremos, né, Dalita? Um Sem beijo. dúvida. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Núcleo CDL Mulher, pela oportunidade. Agora eu vou clicar aqui para salvar essa live, né? Não ter risco de eu perder a live, porque faz tanto tempo que eu não faço live que eu tenho que me Ah, mas organizar agora aqui. ela fica salva em arquivos, é só lá e publicar, não tem problema, não tem risco. Maravilhoso. Faremos esse movimento, senão a Kelly nos ajuda, que ela é craque nisso. Então tá bom. Até Até mais, então, mais. Dalita. Tchau, Um beijão. tchau. Tchau, gente. Até mais.